2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Eu vou abrir e nós vamos ler agora juntos, tá bom? O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Eu vou ler mais uma vez. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Na realidade, esse é um capítulo no livro de Samuel que o rei Davi, ele havia vencido inúmeras batalhas. O rei Davi, ele sempre foi um cantor, ele sempre foi um compositor de salmos. Desde a sua juventude, ele compunha salmos, ele tocava harpa, ele cantava para Deus. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus desde garoto, e ele aprendeu a ser grato às coisas que Deus fazia na sua vida. Ele conseguia ver a mão do Senhor em muitos momentos diferentes da sua vida. E como eu e você era um homem limitado, foi um homem que errou, ele teve erros, a Bíblia registra erros que Davi cometeu, coisas que ele não deveria ter feito, mas o amor de Davi por Deus era algo inegável. O coração de Davi era um coração que poucos homens ou mulheres hoje têm, é muito raro. Eu acredito que pelo fato da Bíblia destacar Davi como um homem segundo o coração do Senhor, como Deus diz, homem segundo o meu coração, eu acho que seria muito difícil existirem pessoas com o coração do Senhor hoje em dia, como Davi. É muito raro, é uma qualidade espiritual raríssima. Homens e mulheres que realmente têm o coração como o Senhor. E Davi, num momento de muita alegria com Deus, de muita gratidão, nesse capítulo de 2 Samuel, capítulo 22 inteiro, ele acaba fazendo duas canções de ações de graças. São canções que ele exalta o poder de Deus, aquilo que Deus fez, o favor do Senhor, como Deus é bom, como Deus cuida daqueles que confiam nele. E inclusive é muito interessante que o capítulo 22 ele se tornou praticamente no Salmo número 18. Quando nós lemos lá o Salmo 18, lá no livro de Salmos, nós vamos ver praticamente esse capítulo falando sobre as maravilhas de Deus através daquilo que Davi cantou, daquilo que saiu, que brotou do coração de Davi. Lembrando que toda a escritura ela é divinamente inspirada, então foi o Espírito de Deus que inspirou o coração do rei Davi para escrever essas coisas. E depois isso se tornou um salmo bem conhecido que nós temos até hoje. Mas é interessante que Davi ele começa aqui no versículo 31, o capítulo todo é incrível. Inclusive, eu incentivo você, se puder, leia todo o capítulo, medite palavra por palavra e veja as atribuições, veja o que é o coração de uma pessoa cheia de alegria por Deus, cheio de gratidão pelo que Deus tem feito. Uma coisa que nós temos que compreender é que na nossa vida, queridos, por exemplo, a vida do rei Davi não era uma vida plena, perfeita. Muitas pessoas acham que Davi escrevia todas essas coisas porque ele era feliz, porque não acontecia nenhum problema com ele. Na realidade, se você vai ler o capítulo 22, você vai ver o tempo todo ele falando que o Senhor me livrou dos meus inimigos, o Senhor me deu vitória sobre aqueles que se levantaram contra mim. Nós só olhamos para a palavra vitória, para a palavra conquista, nós olhamos para as coisas positivas, mas na realidade uma vitória, ela vem em uma batalha, vem uma dificuldade. Uma conquista, ela vem depois de uma luta. Então, quando nós temos uma visão seletiva, eu só quero olhar as bênçãos e eu não vejo o que foi feito para chegar naquela bênção, ou naquilo que nos abençoa, naquilo que nos faz felizes, nós corremos o risco de olhar para uma vida como do rei Davi e falar, eu queria ser como Davi. Davi era rei, ele era rico. Não, Davi ele era um homem cheio de lutas interiores, lutas externas. Ele tinha problema dentro da sua casa, com a sua família mais próxima, com a sua família mais distante. Ele teve problema com Saul, que era o rei antes dele, que era seu sogro também, acabou se tornando seu sogro, que ele casou com a filha de Saul, e era pai do amigo dele. Enfim, Davi teve problemas com pessoas no povo que o odiavam, porque pessoas que tomaram partido daquilo que era o rei Saul. Então, quando nós olhamos para a vida de um homem da Bíblia louvando a Deus,
Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos pensar, mas a vida dele era maravilhosa. Eu, com a vida de Davi, eu também ia ficar escrevendo salmo o dia inteiro, mas não. Davi era um homem de guerra, era um homem que experimentou levantes, que o seu próprio filho se levanta contra ele passou por lutas que talvez a maioria de nós já teríamos blasfemado do Senhor, a maioria de nós teríamos virado as costas para Deus, mas alguém pode falar, mas Davi pecou como nós pecamos, queridos, como nós pecamos, como nós erramos, como nós fazemos aquilo que nós não deveríamos, mas Davi ele nunca perdeu o coração de adorador. Se tem uma coisa que ele não fez, foi perder o coração de adorador. As coisas poderiam estar desmoronando sobre a cabeça dele, ele jamais deixava de adorar o seu Deus, ele jamais deixava de exaltar a confiança que ele tinha no Senhor. Então por isso que Deus era com ele, por isso que Deus estava na vida de Davi. Mas essas coisas não impedem de Davi passar por problemas, assim como não nos impede de passarmos por problemas também. Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. Então nós temos que entender que a vida, queridos, a vida é uma luta constante, a vida são conquistas, mas tem muita luta. A vida tem momentos de alegria, momentos que nós comemoramos as vitórias, mas para chegar lá, para chegar naquele ponto, às vezes tem muitas lágrimas no meio do caminho. Algumas pessoas, para ter um encontro com Deus, ela teve que errar muito, ela teve que se distanciar muito daquilo que seria o ponto de alegria, de felicidade para a sua vida. Às vezes as pessoas vão, como muitos dizem, parar no fundo do poço. Então há muita lágrima, muito sofrimento antes de uma vitória, antes de uma conquista. Mas Davi ele conseguia olhar no meio de todas as coisas e ver o poder do Senhor. E ele escreve isso, né? Ele começa dizendo, o caminho de Deus é perfeito. E aí eu posso dizer para você, né? As pessoas falam que existem muitos caminhos e tem até um dito popular que fala que todos os caminhos levam a Deus, né? E a Bíblia mostra para nós que isso não é fato, que todos os caminhos não levam a Deus, né? A Bíblia vai revelar para nós que existe um único caminho que leva a Deus, o restante leva para longe de Deus. É a mesma coisa que pode ser que às vezes a pessoa tomando um caminho errado, ela vai dar uma volta gigantesca, mas vai ter uma hora que ela vai ter que pegar o caminho que leva a Deus, porque chegar nesse lugar onde está Deus, só uma estrada leva. Então a pessoa pode errar o caminho, ela pode dar uma volta, mas uma hora ela vai ter que voltar para o caminho certo. É assim na nossa vida. Se você está se deslocando dentro de uma cidade onde as ruas são bastante capilares, né? Tem rua para todo lado, avenida para todo lado, às vezes você fazer um pequeno desvio economiza tempo, e aí você dá a volta e acaba chegando naquele lugar. Mas se você está falando assim de duas cidades distantes, o caminho mais curto entre elas é um caminho só tem um caminho. Se você quiser pegar um outro caminho, você vai andar muito mais, mas no final você vai ter que voltar ao caminho original que leva para aquele lugar. Então qualquer desvio é perda de tempo. E pode ser que no caso espiritual falando, uma pessoa que se desvia do caminho que leva a Deus, ela pode ser que não consiga voltar mais. E Davi, ele fala, o caminho, aí lógico, ele não está falando do caminho que leva a Deus, mas ele está falando do caminho de Deus é perfeito. Que caminho? Deus ele caminha? Não. É o caminho que ele coloca para nós. Ele está se referindo à vida que Deus planejou para que nós a vivêssemos. Os parâmetros da vida, as decisões que nós deveríamos tomar, né? As escolhas que nós temos que fazer. Davi está falando que se nós fizermos essas coisas, trilharmos o caminho da nossa vida, fazermos as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões em cima daquilo que Deus ensina, porque é perfeito, essas coisas vão dar certo. É isso que ele quer dizer. Para onde nos levam esse caminho? O caminho de Deus nos leva a Deus. Se eu quiser que Deus guie a minha vida, Davi está dizendo, o caminho dele é perfeito. O meu vai ser imperfeito. Dificilmente o homem natural ele vai acertar pelo caminho de Deus. Por quê? Jesus disse que o caminho ele é estreito. Ele é estreito e é difícil de entrar pelo caminho correto que leva a Deus. E são poucos que acertam por ele. Mas Davi está dizendo, esse caminho é perfeito. Como é o único caminho que leva a Deus, é um caminho difícil, é um caminho árduo de se seguir, não é um caminho fácil e muito menos atraente. Então, é quase que impossível o homem natural, o homem que não foi iluminado pelo Espírito Santo, entrar por esse caminho por si próprio.
É impossível ao homem. Esse caminho tem que ser apresentado ao homem. E o Espírito Santo tem que trazer esse desejo no coração do homem de entrar por aquele caminho. Tem que haver um convencimento do Espírito de Deus sobre a mente e o coração daquela pessoa para que ela decida entrar pelo caminho. E isso é uma decisão pessoal, ninguém pode fazer por mim. O máximo que pode acontecer é alguém me apresentar o caminho através do Evangelho, apresentar para mim a palavra de Deus para que eu queira entrar por esse caminho. Mas a decisão ela vai ser minha, ela vai ser influenciada pela unção do Espírito Santo através da exposição do Evangelho, da pregação do Evangelho. Por isso que a pregação é tão importante. Por isso que compartilhar as boas novas, mostrar o caminho é importante, porque o caminho de Deus, ele é perfeito. Quando Davi está querendo dizer que esse caminho é perfeito, ele está apresentando para as pessoas, se você seguir por esse caminho, Jesus ele completa. Não é fácil, não vai ser fácil, muitos desistem, muitos não gostam do que vê pelo caminho, porque não é fácil mesmo, queridos. Nós vamos lutar contra a nossa carne, nós vamos lutar contra princípios que nós aprendemos errado na nossa vida, nós vamos lutar contra tentações, nós vamos lutar contra o inimigo que se levanta, nós vamos enfrentar batalhas espirituais. Muitas vezes, quem caminha conosco ainda também está em processo de crescimento, nós também estamos, e o convívio nem sempre é salutar, nem sempre é amigável. As pessoas que caminham junto, a tendência é, com o passar do tempo, à medida que nós vamos ficando mais íntimos, mais próximos, as imperfeições elas saltam aos olhos, e é natural, né? É difícil dois completos estranhos brigarem, mas depois que essas pessoas começam a conviver um tempo, isso acontece em escola, né? Talvez no primeiro semestre, as coisas, todo mundo ali amiguinho, tal, porque é distante, mas à medida que vão se formando os grupos, que vão se formando os círculos de amizade ali, os problemas começam a surgir. E não é diferente na vida com Deus. Mas Davi está dizendo para nós, o caminho de Deus é perfeito. Perfeito é a vida com Deus. A vida com Deus ela é perfeita. Mas acontecem problemas? Sim. Não há contradição nessa afirmação de que o que Deus faz. Algumas pessoas, inclusive, né? Eu cortei aí o que eu ia falar. Porque eu achei interessante que algumas pessoas, até no mundo, é comum as pessoas falarem Deus escreve certo por linhas tortas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus toma decisões perfeitas. As linhas não são tortas. Nós que somos carnais, nós que não compreendemos o que Deus está fazendo, nós que não temos a onisciência, nós que não conseguimos ver o quadro todo, parece que as coisas estão indo por linhas tortas e lá na frente dá certo. Aí é quando a pessoa fala, poxa, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, o que ele faz é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. No mundo existem imperfeições. Em nós existem imperfeições. Nas pessoas ao nosso redor, elas são imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. O mundo, ele está debaixo da influência do maligno. Jesus disse isso. O mundo jaz no maligno. Então, as coisas imperfeitas que acontecem, elas são resultado de um mundo caído, elas são resultado do pecado que em nós habita, elas são resultado das escolhas ruins que todos os homens em conjunto tomam. Então a natureza ela foi alterada por causa do erro do homem, do pecado, e Deus ele quer fazer com que a vontade dele para a nossa vida prevaleça em meio a todo esse caos. É como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, ele fala que todas as coisas elas trabalham em conjunto, elas acontecem em conjunto, elas cooperam em conjunto para o bem daqueles que vivem por essa palavra. Todas as coisas. A morte de Jesus na cruz parece que é um caminho de Deus que não é perfeito. Poxa, Jesus veio para salvar a humanidade, ele morreu na cruz, ele foi traído por seus amigos, ele foi abandonado e negado, mas aí nós vemos que essa morte na cruz trouxe vida eterna. Era o plano de Deus, não tinha nada errado, não tinha nada torto. Nós que não compreendemos. Jesus, quando começa a revelar esse plano para os discípulos ficam entristecidos, porque nós não conseguimos ver os detalhes do que Deus está fazendo.
E Davi está dizendo, o caminho de Deus é perfeito. E nós temos que ter isso na nossa vida, não importa o que aconteça, não importa se a minha expectativa era chegar no ponto A e agora eu estou indo para o ponto B. O caminho de Deus é perfeito. Se nós cremos no Senhor, se nós entregamos a nossa vida a Ele, se nós temos servido a Deus com alegria, se o nosso coração verdadeiramente quer agradar a Deus, querido, pode ter certeza, porque o caminho de Deus é perfeito. Se você se colocou nesse caminho, se você pediu para Deus ser o Senhor da sua vida, o caminho dele é perfeito. Nada que é perfeito tem erro, nada que é perfeito acontecem coisas inesperadas. O caminho de Deus é perfeito. Eu estava lendo lá em Gênesis capítulo 3, lá no versículo 24, quando Adão e Eva quando eles caíram, ali eles viviam com Deus. Eles estavam dia e noite ali na presença de Deus. E no meio do Éden tinha uma árvore que chamava Árvore da Vida. E essa Árvore da Vida, ela era responsável por dar a vida eterna para o homem ali, pelo menos naquele momento e dentro das coisas que Deus diz ali. Naquele momento dá a entender que a Árvore da Vida era a fonte de vida que Deus deu ao homem para que ele fosse eterno. E quando eles são removidos do Éden, eles são expulsos do Éden, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, que Deus colocou querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Para que o homem não pudesse, ou era uma proteção para que o homem, se ele quisesse por si próprio voltar à árvore da vida, esse caminho, é interessante que ele falou, o caminho da árvore da vida. Existe um caminho que leva à árvore da vida. Por si só, se o homem chega lá, tem querubins, a Bíblia apresenta para nós, é um tipo de ser celestial que tem características similares a de animais, alguns lembram animais que nós conhecemos, mas enfim, os querubins estão ali protegendo a entrada ali do Éden, e o caminho da árvore da vida é protegido por uma espada flamejante, uma espada de fogo que fica ali impedindo o homem voltar para aquele lugar. Então há uma separação hoje, pelo menos naquela época, né, no Éden, havia uma separação para que o homem não voltasse por si só para a árvore da vida. O caminho ali foi impedido. Deus ele teve que prover um outro caminho que nos levasse diretamente à vida. E aí vem Davi e fala, o caminho de Deus é perfeito. Então nós temos que ter essa consciência que existe um caminho perfeito. Perfeito significa não há erro, não há engano, não há equívoco. Eu peguei num dicionário, eu procurei um dicionário online aí, e eu queria uma boa definição da palavra perfeição, e encontrei assim, o que é perfeição? É o mais alto nível numa escala de valores. Você pega os valores, a escala mais alta é o perfeito. O perfeito é aquele que não há erro, é aquele que está acima de qualquer errinho que tem já não é perfeito. Inclusive, o contrário de perfeito é o imperfeito. Ou talvez aquele que apresenta defeito. Né? É o contrário. Aquilo que é defeituoso não é perfeito. Aquilo que é perfeito não é defeituoso, não é imperfeito. Então Davi está dizendo, o caminho de Deus é perfeito. E nós temos que crer no nosso coração que a nossa vida está nesse caminho que é perfeito. A excelência no mais alto grau de excelência. Não há defeito algum. Mas enfim, Davi ele começa então esse versículo dizendo que o caminho de Deus é perfeito. E eu quero que nós guardemos essa palavra no coração. Aí ele continua. A palavra do Senhor refinada. Ele fala que a palavra do Senhor é refinada. O que significa refinada? Refinada é que ela passou num processo de aperfeiçoamento, ela passou num processo de purificação. O refino significa você tirar as impurezas de um material e ele se torna um pouco mais fino. O ouro fino de Ufaz, né? A Bíblia está se referindo ao ouro que foi tirado as impurezas, ele foi purificado, ele foi refinado. Nós temos, por exemplo, o sal refinado, tem o sal grosso e o refinado. Não vou dizer que o refinado é melhor, porque quimicamente ele é
tratado, mas enfim, refinar significa deixar mais fino. A intenção seria, no caso do sal, deixar de uma forma melhor, né? O açúcar refinado, tem o açúcar cristal, o açúcar refinado. Nesses casos, o refinado não é o melhor. Mas, no que a Bíblia nos apresenta, né? A farinha fina, a fina flor da farinha é a farinha refinada. Quando você tira todas as imperfeições, pequenos restos de casca, de qualquer sujeirinha que tenha, refinado, é puro, né? As pessoas utilizam isso, inclusive, até para drogas, né? Refinar a droga, quanto mais refinada, o pessoal vai dizer que é maior o grau de pureza, enfim, tem essas coisas. Refinar significa melhorar a qualidade, aprimorar, aperfeiçoar, deixar aquilo de maneira... Ele já falou que o caminho é perfeito, então ele vai falar, mas a palavra de Deus é refinada, ela não é uma palavra grosseira, não é uma palavra grotesca como dos homens que ferem, que machucam, não, a palavra de Deus tem o poder sim de ferir, mas ela é refinada. Nós podemos até pegar a questão da educação, da polidez, né? Uma pessoa refinada, ela se porta da forma que é agradável, ela sabe como se portar, ela sabe como, dentro de um ambiente, como agir de uma maneira suave, de uma maneira que não cause tumulto, espanto, escândalo. Uma pessoa refinada, ela toma cuidado com o tom de voz, ela toma cuidado com a forma como se relaciona, como se move, como, enfim, como pronuncia as palavras. A questão do refinada, que ele usa aqui na palavra, é querendo dizer que a palavra de Deus é algo mesmo muito cuidadosa, que Deus tomou cuidado com letra por letra, tudo. Por isso que Jesus fala lá em Apocalipse, que qualquer pessoa que tirar alguma coisa da palavra ou colocar alguma coisa, essa pessoa vai estar fazendo algo grave contra Deus, né? E ela vai pagar por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é refinada. Apesar de terem sido homens que escreveram, foi o Espírito Santo que inspirou esses homens, né? E aí eu peguei uma passagem bíblica aqui, na realidade duas, que eu queria compartilhar com vocês, que fala um pouco dessa questão da palavra de Deus. Olha que interessante. A viúva que havia acolhido Elias, o profeta, para morar na casa dela, o filho dela morreu. E Elias passou um bom tempo naquela casa ensinando a palavra de Deus. Aquela mulher vendo, ela não era nem crente, ela era de um outro povo, né? Mas Elias foi lá se refugiar naquele lugar. Aquela mulher cuidou dele, ela viu por muito tempo Elias como um homem de Deus, falando, ensinando. Mas é interessante a observação que ela faz. Ela fala assim, ó: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que interessante. Ela está falando nisto agora. Lógico, a mulher, ela quando viu o filho dela ressuscitado, ela falou, bem, agora eu vejo que realmente tu és um homem de Deus e a palavra na tua boca é verdade. A palavra do Senhor que você sempre pregou para mim, agora eu vi ela tomando forma. É isso que Davi está querendo dizer. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é refinada, ela tem poder. Essa palavra ela é para ser vista pelos homens. Elias pregou. Aquela mulher viu muitas vezes, talvez, Elias falando do poder de Deus. Ela não era crente, mas num determinado momento, na ressurreição do seu filho, ela fala, agora eu vejo, eu sei que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela olhou para Elias e falou, eu sei que o que você fala é Deus falando, não é mais você. E aí eu peguei uma outra aí também no Salmo 119, que fala assim, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O salmista aqui, ele diz, a tua palavra é verdade desde o princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É o que diz a Bíblia. No princípio, criou Deus através da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus e houve. E disse Deus e houve. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala, no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. A palavra e o verbo era Deus. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E aqui o salmista diz para nós que a tua palavra é a verdade desde o princípio. O princípio é o verbo é a palavra é Deus. E essa palavra é refinada, a palavra do Senhor, que traz
traz vida, que transforma, né? Desde o princípio, cada um dos teus juízos dura para sempre. Ele está falando, inclusive, que a palavra de Deus ela é eterna. Ela é eterna, ela não muda. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. É interessante nós citarmos Jesus a todo momento, porque o objetivo da palavra de Deus, da Bíblia, é apresentar Jesus para nós. Jesus é a razão da Bíblia ter escrita, porque Jesus ia nos salvar, ele ia transformar a nossa vida. Então tudo que Deus colocou na Escritura, ele colocou como base a revelação do seu Filho, a revelação de Jesus. Jesus é a expressão da palavra de Deus, ele é o verbo, aquele que estava com Deus e através dele todas as coisas foram criadas. E aqui eu separei também mais duas passagens bíblicas que mostram para nós. Olha o que Jesus diz aí em João capítulo 17, versículo 17. Jesus fala assim, ó. Ele está fazendo ali, ele fala com Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus aqui, ele cita o Salmo 119 e 160, provavelmente, né? Porque é o que está escrito lá, né? A tua palavra é a verdade, está escrito lá no Salmo 119. E Jesus fala isso para Deus. Pai, santifica-os na verdade, quer dizer, muda esses homens, transforma-esses. Santificar é fazer com que nós sejamos mais parecidos com Deus. Então Jesus está falando assim, ó, faça com que esses homens venham parecer mais conosco através da verdade, e a tua palavra é a verdade. Jesus fala da importância, a palavra de Deus ela é refinada, ela é a verdade. Tiago capítulo 1, versículo 18, fala assim, ó, segundo a sua vontade, se referindo ao Pai, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Ele está falando, Deus nos gerou através da palavra da verdade. Então a palavra de Deus, ela nos gera, a palavra de Deus, ela nos transforma, nós nascemos de novo através da pregação da palavra. E Davi está dizendo aqui, né? Ele já falou que o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é refinada. Essa palavra é poderosa. Ela transforma a nossa vida, ela muda o nosso coração, ela faz nova todas as coisas, ela transforma casamento, ela transforma lares, ela cura o enfermo, ela muda a vida da pessoa que está lá envolvida com algum vício, ela liberta a pessoa da mentira, ela liberta a pessoa do adultério, ela liberta a pessoa do engano, ela liberta a pessoa do roubo. A palavra de Deus ela é refinada. Ela nos transforma, ela nos refina, ela muda o nosso caráter. A Bíblia fala, né, que bem-aventurado o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque tem feito as coisas de acordo com o caminho de Deus que é perfeito. Quando eu ando nesse caminho, eu não vou ser perfeito, mas o caminho de Deus é perfeito. Então eu vou acertar mais do que errar. E esse caminho sendo perfeito, e eu não tendo do que me envergonhar e servindo a Deus dessa forma, eu tenho que manejar corretamente a palavra da verdade. É o que ele fala. Bem-aventurado o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É muito interessante, nós precisamos olhar para essas coisas, entendendo que Deus, ele quer sim mudar a nossa vida através desse caminho que é perfeito, através dessa palavra que muda a nossa vida. Olha só, eu separei também uma passagem aqui no Salmo 18, que eu falei que o 2 Samuel capítulo 33, ele se transformou capítulo 22, ele se transformou no Salmo 18, e olha o que diz lá no versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele fala provada, ela é provada no fogo, ela é refinada no fogo, ela é purificada. A palavra de Deus é como o ouro precioso que passou na provação do fogo, que passou no refino, no tratamento. É uma palavra pura, é um escudo para todos os que nele confiam. É assim que ele termina o Salmo, o versículo 30, e acaba batendo exatamente com o que nós lemos aqui no começo. O Salmo 18 vai nos apresentar a palavra do Senhor é provada e vai acrescentar mais uma coisa, o escudo, que foi o que nós vimos lá em 2 Samuel no início, 22, versículo 31. Escudo. Qual que é a função do escudo? Porque ele fala, é um escudo para todos os que nele confiam. A função do escudo é proteção. Quando você entra numa batalha, né, e hoje em dia, por exemplo, você pode ver ainda o uso do escudo em caso de pelotões,
de pronto emprego, em casos de polícia, existem pelotões de pronto emprego, grupo de choque, quando há uma manifestação violenta, onde as pessoas estão agindo de forma violenta, estão atacando e atiram pedras e quebram as coisas. É muito comum nós vemos grupos de pelotão de choque, batalhões de choque, grupos formados de pronto emprego, de contra-agressão. Tem inúmeros nomes, inúmeras nomenclaturas, mas você vê aqueles policiais, eles utilizando escudo, utilizando capacete, eles se protegendo. A função do escudo num primeiro momento, se alguém arremessar alguma coisa, eu levanto o escudo e me protejo. Aquilo cobre o meu corpo. Eu sabendo manejar bem o escudo, eu me defendo. E pode ser também, até numa condição de enfrentamento, eu posso dar um empurrão, eu posso abrir um caminho utilizando o escudo. E Deus fala que a palavra de Deus, ela é um escudo. É um escudo para todos que nela confiam. Se nós confiarmos na palavra de Deus, como eu disse agora há pouco, nós vivemos para Deus, mas a vida é uma luta, a vida é uma guerra. E qual é o escudo? O escudo é a palavra. Você lendo a palavra, você estudando a palavra, você absorvendo essa palavra no coração, como diz, ao esconder a palavra de Deus no coração, eu não peco. A tua palavra eu guardei no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Ela é um escudo contra as tentações, ela é um escudo contra as investidas de Satanás. Inclusive nós vemos lá no livro de Efésios, capítulo 6, que o escudo da fé, ele fala para nós usarmos toda a armadura de Deus, ele fala de partes da armadura, e uma parte da armadura que ele fala é o escudo da fé. A palavra de Deus, ela produz fé em nós, então a palavra é um escudo, ela produz fé, e essa fé nos blinda, ela nos protege, e ele fala assim, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno vai lançar dardos, né? As pessoas costumam falar seta, ó a seta do diabo aí, né? Ó o dardo inflamado, ele vem com fogo. Então aqueles escudos, eles protegem o dardo de não pegar em nós, né? De não entrar em nós, de não nos ferir e aí não nos queimar também. E ele está falando o escudo da fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está tudo interligado. A palavra de Deus, ela vai produzir fé no nosso coração. E essa fé é um escudo de todos os que nele confiam. E aí, eu coloquei Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Olha o que está escrito aí. Toda a palavra de Deus é pura. Pura, ela é refinada, ela está purificada, ela é perfeita. Escudo é para os que confiam nele. Está escrito praticamente a mesma coisa. Então nós temos sim que na nossa vida aprendermos a confiar em Deus. Mas isso só vai acontecer através da palavra, quando nós amarmos a palavra. Nós temos que entender que essas coisas vão nos trazer para perto de Deus. O estudo, a palavra vai nos dar um escudo, e dizendo, eu preciso de um escudo. O caminho de Deus é perfeito, mas está cheio de inimigos nele. Está cheio de armadilhas. Tem muitos perigos. E nós, como uma aventura, quem gosta de jogo de aventura, que o personagem, você vai lá jogando no videogame e aquele personagem vai indo pelo cenário e vai encontrando inimigos e você tem um objetivo. O objetivo é chegar lá e resolver alguma coisa, mas no caminho você encontra um soldado, você tem que lutar com ele, aí você chega num lugar difícil de passar, você tem que pendurar, se agarrar. Tem muitos jogos dessa forma. E isso mostra para nós como seria mais ou menos a nossa vida cristã. Você tem um objetivo para atingir no final, Deus ele fala, só que você vai precisar de um escudo. O caminho é perfeito, só tem um, mas o caminho é cheio de lutas, é cheio de perigos, é cheio de armadilhas, é cheio de coisas que se levantam contra nós. Nós não devemos desanimar com isso, nós não devemos esmorecer, nós não devemos desistir, nós temos que confiar, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai alcançar o objetivo. Aquele que perseverar até o fim, aquele que não desiste, aquele que começa de novo, foi ferido, levanta, mas nós temos um escudo. A palavra de Deus é um escudo para todos que nele confiam. Esse é o caminho de Deus é perfeito. Deus colocou diante de nós um caminho perfeito. Nós temos que entrar por ele. Eu tenho certeza que se você não está ainda nesse caminho, que o Espírito Santo venha convencer o seu coração. E a partir de hoje você fala, eu quero entrar nesse caminho. Jesus disse, esse caminho não é para qualquer um não. Esse caminho é para aquele que quer chegar lá mesmo. E você vai chegar, meu querido, porque o Espírito Santo vai te capacitar através da palavra de Deus. Ele vai te capacitar. Você terá um escudo
escudo da fé, você vai conseguir avançar, você vai chorar muito, nós choraremos muito, nós nos machucaremos muito pelo caminho, mas é esse o caminho, e ele é perfeito. Ele é perfeito, não tem nada de errado. Nós vamos aprender pelo caminho que muitas vezes aquilo que nos machuca, né? O que não mata engorda, não é o que falam? Aquilo que não nos mata nos fortalece. Aquilo que num primeiro momento nos deixa triste, aquilo nos capacita para algo maior que vem depois. Porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é refinada e ela é um escudo para todos que nele confiam. Eu peguei algo aqui em Provérbios capítulo 6, ele fala assim, ó, porque o mandamento de Deus é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. O caminho da vida. O caminho de Deus, o caminho da vida é um caminho perfeito. Provérbios 10, 17 diz assim, o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução da palavra de Deus. Mas o que deixa a repreensão comete erro, perde o caminho da vida. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. No caminho da carreira da vida, onde há justiça, a vereda da justiça e da vida não tem erro. Esse caminho não há morte, é o caminho da vida. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, o caminho da vida desvia a pessoa do inferno. Ele coloca como caminho da vida para cima e o caminho do inferno para baixo. Jeremias 21, 8. E este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A Bíblia está nos mostrando isso o tempo todo. Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. E aí nós temos que escolher. Seguir Jesus não é erguer a mão diante dos homens e ir lá na frente. Não, isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é onde você estiver. Um dia você fala, eu quero seguir esse caminho. Eu quero parar de brincadeira com a minha vida. Eu quero parar de andar do jeito que eu tenho andado. Agora eu quero seguir esse caminho. E começar a seguir esse caminho, olhando para a palavra, para a Escritura e vendo o que Deus quer de nós. A palavra de Deus, ela é perfeita, porque o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é refinada, o caminho de Deus é refinado. E isso vai gerar um escudo na vida daquele que confia no Senhor. Tem mais um versículo, né, que eu queria ler com vocês agora aqui no final. Olha que bacana. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. É esse caminho que Davi falou. O caminho de Deus é perfeito. Ele está falando, Jesus é perfeito. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando, ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo, vem, porque o Pai está nele. Ele e o Pai são um só. Jesus é o caminho. Muitas pessoas dizem, como eu falei no começo, todo caminho leva a Deus. Negativo, negativo. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Ele mesmo fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não cremos nesse versículo, então nós não cremos no que Jesus disse. Nós não cremos nessa palavra que é perfeita. Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando, esse é o único caminho. E Davi está dizendo, o caminho de Deus é perfeito. É o caminho que a palavra de Deus nos apresenta. É esse o caminho, Jesus. Se nós não temos ainda Jesus na nossa vida, se Jesus não é o nosso caminho ainda, queridos, nós temos que fazer tudo o que for possível para que ele seja verdadeiramente o nosso caminho. Para que realmente nós estejamos nesse caminho certo, que é perfeito, mas que não é fácil. Você vai precisar de muita fé. E isso a palavra de Deus ela te providencia. Você vai precisar de um escudo. E isso a palavra de Deus te providencia. Você vai precisar da presença do Espírito Santo. E isso o próprio Deus te providencia. Se você quer entrar nesse caminho, entregar sua vida ao Senhor Jesus e andar com Ele por todos os dias da tua vida, até o dia que nós vamos chegar lá, diante dele, vamos ali e nós vamos entregar-nos completamente. Senhor, chegamos aqui. Se você deseja isso agora, nós vamos pedir. Você pode orar, inclusive. Jesus disse que nós podemos orar e pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, para nos guiar por esse caminho. Amém?